É uma pergunta que fica martelando na sua cabeça. Por que será que tem algumas mulheres que têm 40 anos e conseguem emagrecer, conseguem manter um corpo e eu não consigo? Às vezes isso fica martelando na sua cabeça. Então, se você sentir isso, fica comigo até o final da live, que eu vou conversar com vocês 3 sinais invisíveis que estão sabotando o seu emagrecimento. Então vamos lá. Depois dos 40 anos, o nosso corpo muda. Então o que você fazia lá atrás, quando você tinha 20 anos, não funciona mais. Por que, Nutri? Porque o nosso corpo mudou, os nossos hormônios mudaram. E aí, você tenta fazer uma estratégia que você fazia lá atrás e que dava certo e que hoje para você não funciona. Então, o que você tenta fazer? Primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Que é o que você vê. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, né, tudo da minha alimentação, né? Coma menos e gaste mais. É isso que vem na sua mente, né? Coma menos e gaste mais. Mas isso depois dos 40 anos não funciona para você. Isso é mito. Comer menos e gastar mais é mito. Então, se você está fazendo isso e não está dando certo, é porque você está usando a estratégia errada para você. Você está usando a estratégia errada para o seu corpo. E aí, existem vários fatores que são imprescindíveis no seu emagrecimento. Porque se você se sente cansada, exausta, inchada, né? Você não dorme direito à noite. Você se olha no espelho, você não gosta do que vê. Você se maltrata. Aí você olha no espelho e fala assim: nossa, só você que não consegue emagrecer. Por que você é assim? Você não tem força de vontade. Olha como que você tá. E aí você começa a se maltratar. E isso faz com que só piore as coisas. Porque um dos fatores invisíveis para isso é o cortisol. Então, muitas alunas minhas que chegaram no projeto, elas chegaram assim. Elas chegaram inchada, desanimada, autoestima lá embaixo, às vezes com uma menopausa precoce. E aí, o que aconteceu? Elas começaram a fazer um método, um passo a passo certo, sem passar fome. E todos os hormônios delas foram se ajustando, fizeram a modulação hormonal. Teve umas que eu acho que o caso dela vai até hoje para o feed, que ela tinha sangramentos intensos, ovário policístico. Ela tinha ovário policístico, sangramentos intensos, estava marcada uma cirurgia. E ela decidiu tentar, decidiu entrar no projeto. E o que aconteceu? Ela fez a restauração da saúde dela. O que aconteceu? Ela fez a modulação hormonal, ela ajustou os hormônios dela. E quando ela voltou no médico para fazer os exames, para fazer a cirurgia do ovário policístico, ela não precisava mais. Ela usava até fralda quando ela ficava menstruada. E tudo isso foi ajustado com coisas simples. É só saber combinar os alimentos. Mas o que te ensinaram é que você tem que fazer o quê? Passa fome. E quando você passa fome, aumenta o seu nível de cortisol, porque você fica estressada, você fica com vontade de matar um. E aí você até tenta 1, 2, 3 dias, até que vai dando certo.
Mas chega uma hora que você quer comer até o reboco da parede. Seu nível de cortisol está lá em cima. E quando o nível de cortisol altera, o que acontece? O nível de cortisol alterado, desregulam-se todos os hormônios, principalmente a grelina, que é o hormônio da fome. Esse hormônio faz com que você visite a geladeira toda hora. Então a culpa não é sua, pare de se culpar na frente do espelho. A culpa não é sua. A culpa é dos próprios alimentos que você consome, das próprias estratégias que você vem tentando, como uma restrição alimentar. Então, o cortisol aumentado aumenta a grelina, que é esse hormônio que faz você comer toda hora. A grelina aumentada, desregulam-se todos os outros hormônios. E a leptina, que é o hormônio da saciedade, fica bem distante, porque o cortisol está alto. E aí, se você não dorme direito, piorou. Aí que o cortisol vai aumentar ainda mais, e aí você vai produzir mais grelina. Então, uma coisa simples, que é um sono reparador, você consegue abaixar o nível de cortisol, você consegue aumentar a sua leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, são coisas simples. Não é com restrição alimentar que você vai conseguir emagrecer. Então, isso é invisível às vezes para você. Bom dia, Jeane, você está aqui novamente, seja bem-vinda. Então, são coisas simples que abaixam o seu nível de cortisol. Então, as mulheres que conseguem emagrecer depois dos 40, ai, Nutri, será que é genética? Nutri, será que é sorte? Nutri, por que elas conseguem e eu não consigo? Simplesmente porque elas usam a estratégia certa para os 40 anos. Simplesmente porque que as minhas alunas conseguem emagrecer rápido. Em 19 dias, teve umas que já emagreceram 14 quilos, outras 16, outras 10, outras 8. Por que elas conseguem e eu não consigo, Nutri? Porque elas usam uma estratégia certa, um passo a passo. Elas usam uma desinflamação do corpo. Se você não desinflamar o seu corpo, você nunca vai conseguir emagrecer. E o que inflama meu corpo, Nutri? Várias coisas, não é só a alimentação que inflama o seu corpo. A alimentação errada também inflama o seu corpo. Mas o que inflama o seu corpo? Até o seu desodorante inflama o seu corpo. O ar, a exposição, a poluição. Então, é um monte de coisas que inflamam o nosso corpo, não é só a alimentação. Só que aí eu tenho esse monte de coisas que inflamam o meu corpo. E aí eu tenho uma alimentação que eu não sei combinar os alimentos, que eu restringo o alimento. Não me falaram que eu tenho que ir para a academia e eu tenho que gastar mais e comer menos. Aí você passa fome, aí você se mata na academia. Aí você sobe na balança e fala assim, meu Deus, não emagreci nada. Tô passando fome, não emagreci nada. Então, qual é a diferença dessas mulheres que conseguem? É genética? É sorte? Não, é método. É método. É você saber combinar os alimentos. E não são coisas difíceis, é coisa que você tem na sua casa. Coisa simples. Você não precisa de alimentos diet, light para você poder emagrecer. São coisas simples que você tem na sua casa, é só você saber combinar esses alimentos para você desinflamar o seu corpo e assim você colocar o seu corpo para funcionar novamente. Porque o seu corpo, em poucos dias, ele tem o poder de se regenerar. Por quê? Porque ele é a máquina mais perfeita que Deus fez. Ele é a máquina mais perfeita que Deus fez. Então, ele tem o poder de se regenerar. Por que em 19 dias você consegue perder peso que às vezes você ficou 1 ano para perder?
Por que que a Sueli, que nós estamos fazendo o projeto com ela, para mostrar para vocês como é possível, sim, emagrecer em 19 dias, por que que a Sueli, que já emagreceu mais de 20 quilos, consegue? É sorte da Sueli? Não, é estratégia. É estratégia. Ela está passando fome? Não. Ela está comendo até a saciedade. Então, passar fome é o primeiro erro invisível que você faz. O segundo é o aumento de cortisol. E o terceiro, que eu já te falei, que é se culpar. E a culpa não é sua. A culpa é dos próprios alimentos que você consome. Olha, a Jeane está falando que ela conhece a Sueli e a Sueli é amiga dela. Então a Jeane sabe que todas as pessoas olham para a Sueli, ela chega para mim e fala assim, Nutri, as pessoas estão achando que eu fiz bariátrica. Nutri, as pessoas estão achando que eu estou tomando Monjaro. Eu nem tenho dinheiro para comprar Monjaro, ela falou da última vez para mim. E é um grande erro você achar que existe uma varinha de condom. Quando as pessoas chegam para mim, sentam na minha frente e falam assim, Nutri, eu vim aqui porque eu preciso de um laudo para eu fazer bariátrica. Isso acaba comigo. Acaba comigo. Nutri, você é contra a bariátrica? Sim, eu sou contra a bariátrica. Por quê? Porque não existe varinha de condom. Porque os mesmos perrengues que você vai passar para emagrecer, com ou sem bariátrica, é a mesma coisa. E você não precisa passar fome. Você não precisa fazer restrição alimentar. Você só precisa saber combinar os alimentos. Você só precisa saber colocar o seu corpo para funcionar de novo. Porque ele é a máquina mais perfeita que Deus fez. Não existe varinha de condom, existe método. E infelizmente não te contaram que você não precisa passar fome para emagrecer. Infelizmente te contaram que você precisa o quê? Não, você não emagrece porque você não tem força de vontade. Não, você não emagrece porque você é relaxada. Você não emagrece porque você não quer, porque você quer ficar comendo, porque você quer ficar onde você está. Isso acaba com você. Cada olhar que uma pessoa faz com você, destrói você. Você sabe por que eu sei? Porque eu já estive no seu lugar. Eu passei no couro, eu passei na pele, tudo que você passa hoje. Isso destrói você. E às vezes as pessoas nem estão muito longe. As pessoas estão perto de você. A Sueli até contou um caso para mim, a última vez que a gente se viu. Ela falou assim, Nutri, eu acho que ela teve uma perda muito grande, né, de um filho de 6 anos. E aí essa perda fez com que ela descontasse, né, toda essa emoção dela, essa tristeza na comida. E aí eu perguntei para ela, mas qual que foi o momento da sua virada? Ela falou assim, o momento da minha virada foi um dia que eu toda feliz fui mostrar uma moto que eu tinha ganhado do meu esposo. Toda feliz da vida, fui na casa dessa pessoa mostrar a moto que eu tinha ganhado. E aí ela virou para mim e falou assim, na hora que eu cheguei, ela falou assim, nossa, a moto sumiu em você. Tipo assim, que a moto não combinou para ela, porque a moto desapareceu de tão grande que ela estava. Ela disse que voltou para casa chorando. Chorando, porque ela estava tão feliz que ela tinha ganhado essa moto. E ela voltou para casa chorando. Foi quando ela falou, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Então, qual que é o seu momento da sua virada? Você precisa desse momento?
Não, você não precisa desse momento. Você não precisa se machucar. Você não precisa se ferir. Porque isso só vai aumentar o seu cortisol. Porque isso só vai fazer com que você cada vez fique mais distante do emagrecimento para você. Você não precisa disso. É que você está tentando o jeito errado. Você está tentando o jeito que o seu corpo ele entra em estado de alerta. Porque quando você para de comer, ele aperta um botão assim, pem, 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 pem. Ele ativa o modo de sobrevivência. Ele não sabe que você quer emagrecer. Ele não sabe que você quer perder peso. Ele não sabe que você está fazendo dieta. Você parar de comer, ele ativa o modo de sobrevivência. E aí, ele vai diminuir o seu metabolismo. Então, por isso que você fala assim, Nutri, o meu metabolismo é lento, por isso que eu não consigo emagrecer. Não. O seu metabolismo não é lento porque você tem 40 anos. O seu metabolismo é lento porque você está fazendo o método errado. Você está restringindo o alimento. Então, às vezes você está tentando. E esses olhares... Por que eu digo que você não precisa do momento da virada? Porque você não precisa sofrer tanto assim para você decidir fazer algo por você. Porque ninguém pode fazer por você. Só você mesmo pode fazer por você. Seu marido não pode fazer por você, sua mãe não pode fazer por você, sua amiga não pode fazer por você, seu médico não pode fazer por você, eu não posso fazer por você. Mas eu posso te dar um método certo para você conseguir conquistar o que você deseja. Assim como muitas alunas minhas conseguiram conquistar o que elas desejavam. E emagrecimento, gente, não é só sobre emagrecer, não é só sobre balança, é sobre aqui. É você ter a autoestima recuperada, é você se olhar no espelho e se amar, não se maltratar. É você ter o orgulho de você mesma. Só que só quem pode fazer isso por você? Só você. Mais ninguém. Mas você precisa dar o primeiro passo. Mas esse primeiro passo ele não precisa ser tão doloroso. Hoje você pode colocar na sua cabeça e falar assim, não, eu vou assistir a aula da Nutri, o aulão Seca Pochete, que é gratuito, que ela vai fazer dia 28 de agosto, às 7h30 da noite. Já marca na sua agenda. Porque eu quero dar o primeiro passo. Assim como muitas alunas deram. E lá eu vou te mostrar casos reais. Casos igual você. Eu vou te mostrar como é possível sim você emagrecer. Que o que você está tentando agora é o que te faz não emagrecer. Porque você está tentando o jeito errado. E você pode sim emagrecer. Então não é sorte de algumas mulheres, não é genética, é método. Coloca isso na sua cabeça. É método. E aí quando você faz o método certo, o que acontece? Você faz assim, ó. Em 19 dias você se transforma. E não procure apoio das pessoas. Porque ninguém vai te apoiar. Ninguém vai te apoiar. Não procure o apoio das pessoas, nem das pessoas mais próximas a você. Porque só você pode fazer por você. Aí você fazendo por você, depois de 19 dias, vão falar igual a sua ali. Viu, o que você está fazendo? Você fez bariátrica? Nossa, mas eu te vi esses dias e você estava gorda, agora você está magra? O que aconteceu? Você está tomando Monjaro? Me conta, o que você está fazendo? Me conta. Ai, me dá a receita dessa Nutri. Me dá a receita que eu vou fazer também. E aí ela pega às vezes a receita e ela vai conseguir fazer? Não. Porque não é sobre só alimentação.
É sobre mente. É sobre você trocar o chip de gordo e colocar um chip de magro na sua cabeça. Não é só alimentação. Começa na frente do espelho. Você tem que parar de se maltratar. E eu te ensino isso. Eu te ensino você parar de se maltratar. Sozinha você vai conseguir fazer essa dieta que você pegar do vizinho, né? Porque às vezes o vizinho consegue, a amiga consegue, todo mundo consegue e eu não consigo. Eu até peguei a dieta dela, por exemplo, a dieta da Sueli, né, Jeane? Eu até peguei a dieta da Sueli, mas eu não estou conseguindo, Nutri. Porque é sorte da Sueli? Não, é método. É genética da Sueli? Não, é método. É sobre o que ela come? Não, é sobre o que ela pensa. Porque primeiro você emagrece a sua mente, depois você emagrece o seu corpo, é consequência. Primeiro você faz o que tem que ser feito, dá o primeiro passo. Depois você transforma a sua mente e a sua mente transforma o seu corpo. Então é sobre isso. Por que as minhas alunas conseguem? Porque elas fazem a transformação. Elas tiram o chip de gordo e colocam o chip de magro na mente. Então, meus amores, são esses, né, essas coisas que acontecem com você, que às vezes são invisíveis, que você não está percebendo. Que por isso que você não consegue emagrecer. Então, eu falei até mais que 3, né, coisas invisíveis que estão te impedindo de secar a pochete depois dos 40 anos. Então, são pequenas coisas. E a culpa não é sua. Eu venho aqui para te falar, a culpa não é sua. Eu já passei por onde você está. Eu sei que dói, que você se culpa. Mas para isso, eu estou aqui para te ajudar. E eu vou fazer o aulão seca pochete em 19 dias gratuito. Porque imagina você poder se olhar no espelho, se amar. Você pegar aquela calça que está apertada e vestir ela. Você poder se amar novamente. Você se sentir disposta. Você dormir bem. Você se sentir bem, desinchada, aquela pochete que te incomoda, que te dá até falta de ar. Você em apenas 19 dias, você conseguir resolver o seu problema. Que você tentou, às vezes, anos, que você vem tentando e não consegue. Então, é sobre isso. Então, eu quero te convidar para esse aulão seca pochete em 19 dias, que vai acontecer dia 28/8, às 19h30, horário de Brasília. Então, anota na sua agenda. Mas, antes de você anotar na sua agenda, você tem que fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas. Então, você vai ter que correr no link da minha bio, fazer a inscrição, entrar dentro do grupo de WhatsApp para você receber os links de tudo que vai acontecer nesse evento. Você precisa se inscrever e as vagas são limitadas, então corre. Porque nesse aulão seca pochete eu vou te mostrar casos reais, eu vou te mostrar como é possível sim emagrecer sem passar fome. Que você não precisa gastar mais e comer menos para emagrecer, que isso é um mito. Tudo isso a gente vai falar no dia 28. Então anota na sua agenda agora, depois de fazer a inscrição. Porque esse dia pode ser o dia da sua virada. O dia do seu chega. O dia do seu chega, acabou, eu quero parar de sofrer com isso. Eu quero parar de me sentir mal. Eu quero parar de me olhar no espelho e não me amar. Eu quero parar de sentir cansada, exausta, não dormir direito. Eu quero parar de me maltratar. Eu quero parar de me culpar por não emagrecer. Então, se você sente alguma coisa dessa que a Nutri falou, você não pode perder essa aula. Entendeu, meus amores? E agora a nossa próxima aula é segunda-feira. Amanhã a gente não tem live, que amanhã é domingo.
é dia de descanso, é dia da gente se dedicar ao Senhor, agradecer. Você já agradeceu hoje pela sua vida? Você já agradeceu por acordar? Você já agradeceu hoje? Se você não agradeceu, agradeça. O sol aqui está começando a clarear, né? Porque aqui em Vinhema agora é 6h11. Para quem mora, né, em Brasília, São Paulo, é 7h11. Paraná, né? Mas no Mato Grosso do Sul é 6h12 agora. Então está começando a clarear. Então olha para esse sol maravilhoso e fala: obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui nessa live e a Nutri falar que não é culpa minha que eu não consegui emagrecer. Que a culpa é do método que eu estou tentando. Agradeça. Agradeça, porque não existe coincidência. Existe Deuscidência. Então foi Deus que te colocou aqui para você ouvir isso. Porque tudo que eu falo, é Ele que pede para eu falar. Tudo que eu faço por Ele. Então, às vezes, é isso aí, Jeane. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E essa palavra é gigante. E hoje, qual que foi a palavra de hoje? Ore. Orai e vigiai. Porque se você não orar, você não é nada, você cai em tentação. E quando eu falo em tentação, é tentação do mundo mesmo. E eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar de emagrecimento. Mas o emagrecimento começa aqui. E se você não acredita em Deus, não tem o porquê você existir. Me desculpa. E se você quiser sair da minha live, pode sair. Então, assim, Deus, Ele é o soberano, Ele é sobre todas as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, é sobre mente, é sobre espírito. Orai e vigiai. Então, se você pediu a Deus, meu Deus, me ajuda. Por que só comigo? Por que só eu que não consigo emagrecer? Olha lá aquela mulher, ela tem 40 anos e magra. Por quê? É genética, é sorte. Se você pediu para Ele, agradeça por você estar aqui. Porque Ele está te dando a oportunidade de mudar a sua vida. Ele está te dando uma chance. Porque a minha missão aqui na Terra é salvar vidas. Porque Ele me pôs aqui para eu fazer isso. É isso que eu sei fazer. É isso que Ele tocou o meu coração. E Ele fez eu passar pelo processo. Ele fez eu sentir no couro, Ele fez eu sentir na pele. Ele fez eu chorar muito. Então não é sobre só emagrecimento. É sobre mente, é sobre espírito, é sobre fé. É um conjunto de coisas. A nossa vida é um conjunto de coisas. E lembra do cortisol. Se você se estressar, aí sim que a sua gordura vai ser estocada na pochete. Se você se estressar, seu nível de cortisol aumenta, sua grelina aumenta, você vai comer o reboco da parede, você vai visitar a geladeira toda hora e você vai estocar gordura principalmente na região da pochete. Então não tem como eu falar para vocês sobre emagrecimento sem citar Deus. Porque Ele é soberano, Deus é soberano. Sem Ele, nada somos. Então é por Ele, nós estamos aqui por Ele. E Ele não quer que você sofra, Ele não está aqui para te punir, Ele não está aqui para falar assim, você vai ser gorda, você vai ser doente, você vai ser isso. É uma escolha. Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Você já viu plantar chuchu e colher abacate? Não. Eu nunca vi plantar chuchu e colher abacate. Você já viu? Eu nunca vi. Agora você já viu você querer ter uma vida desregrada, uma vida sem Deus, uma vida
e você quer colher saúde, você quer colher felicidade, isso não existe. Sinto muito, isso não existe. Então, não é sobre o que você come. É um conjunto de coisas. E isso eu vou te explicar dia 28. Não deixa de fazer a sua inscrição. Depois não diga que eu não avisei, hein? Depois você vai falar, ai, Nutra, eu não sabia que você ia dar essa aula dia 28. Eu não sabia, gratuita, você não vai pagar nada. Então já anota na agenda, mas precisa fazer a inscrição. Então a gente se encontra de novo segunda-feira, a partir das 5h30. Por que a Nutri vai falar a partir das 5h30? Porque a Nutri está fazendo o rosário do Frei Gilson. Então, às vezes, pode, né? Eu posso falar assim para vocês, 5h37, que eu gosto de pôr 7, 5h37. Mas aí, às vezes eu posso atrasar um pouquinho, mas você vai saber que a Nutri, a partir das 5h20, 5h30, você já fica a posto, já pega a sua água, já pega a sua água e você sabe que você tem um encontro comigo. E esse encontro não é sobre só alimentação. É igual eu falei para vocês. Eu posso vir aqui só para te dar um apoio moral, para te falar que a culpa não é sua, como hoje, por exemplo. E é sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma amiga. Chama essa amiga, fala, amiga, vem aqui. Vai acontecer um aulão que a Nutri vai fazer gratuito. Vamos participar, eu e você? Vamos seguir as lives da Nutri? Vamos entrar no grupo para saber o que ela está falando? Então convida essa amiga. Convida 1, 2, 3. Ou aquela pessoa que você sabe que está sofrendo. Ou que às vezes já está com a saúde debilitada, está com colesterol alto, triglicérides, gordura no fígado e acha que não tem solução. Às vezes a pessoa acha, meu Deus do céu. Uma vez uma paciente minha chegou, Nutri do céu, a médica falou que eu não tenho mais solução, que eu tenho gordura no fígado. E em 19 dias, ela estava com grau 3, em 19 dias ela já estava com grau 2. Com o processo que ela fez, ela acabou com a gordura no fígado. E a médica falou para ela o quê? Não, você tem que fazer o quê? Vai para nutricionista, porque você precisa só manter, porque isso aí é caso perdido, você não consegue mais recuperar seu fígado, não. Nunca mais. E se você não cuidar, você vai para hemodiálise. E aí? Tem solução. O nosso corpo é a máquina mais perfeita que Deus fez. E ele vai restaurar a sua saúde. Mas você precisa de um método, e esse método eu vou te dar dia 28. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo grande e até segunda, se Deus quiser.